galãs e galoas! Entre no anuário da FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores aqui no Brasil, e se surpreenda com o seguinte dado. Apenas uma linha da Toyota Hilux vende mais que todas as marcas de luxo somadas em um ano aqui no Brasil. Ou seja, se juntar a venda de Porsches, BMWs, Mercedes, Land Rovers e Audis, não bate a venda de picapes acima de R$300 mil. O que explica muitas dessas marcas terem virado o resto de rico ou red flag de golpistazinho, seja ele de criptomoedas ou de estelionato sentimental. Olha o problema. O que é problema? Land Rover? É. Land Rover não é problema, Land Rover é solução. Só quem tem sabe. Isso aqui tem 2 anos que eu comprei. Eu tô sofrendo com isso aqui. O que explica a proliferação de Porsches nas quebradas, né? Teve um dia em que eu quase escolho entre ser atropelado por uma Belina velha de serralheiro ou uma Panamera 2013 da marca A Favela Venceu. Essa hegemonia das picapes em um país urbano como o Brasil é sintoma de uma mudança socioeconômica brutal que vivemos nos últimos 20 anos. O eixo econômico mudou. Enquanto um litoral desindustrializado se preocupa com jornada de trabalho, burnout, precarização, o interior parece deslumbrado consigo mesmo e com sua força econômica. O caldo entornou a um ponto que o maior hit do Spotify no Brasil é uma música que simboliza perfeitamente essa vitória. A grotesca Descer para BC, de Breno e Matheus. Mas antes de eu vou descendo, vai descendo, descendo pra BC, os contatinhos. Antes de descer pra BC, eu tenho um recado importante pra você. Não deixe essa oportunidade passar, mesmo sabendo que você estará longe de Balneário Camboriú. Ano novo, guarda-roupas também novo. E ele tem de estar cheio das peças mais tecnológicas do mercado, não é não? E para ter todas essas roupas confortáveis, anti-odor, que dissipam o suor e que desamassam com o corpo, só usando Insider para aumentar sua autoestima e sair mais bem diagramado. Use o nosso cupom GALASFEIOS, some as ofertas cumulativas dos kits e packs de camisetas, underwears masculinas e femininas, kits de look completo e mais, para ter o melhor desconto e deixar de ser um mal. Entra agora no site com o link que está na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Clica em Kits e automaticamente você já terá o desconto do nosso cupom, mais os descontos dos próprios kits. Não tem como perder, é muito fácil e gostoso comprar na Insider. São diversas cores, tamanhos que vão do PP ao XXGG e uma diversidade que eu tenho certeza que você estava procurando para 2025. Muito melhor que sair para comprar roupa na rua é entrar no nosso link e escolher como você vai passar este ano inteiro. Venha para o time da Insider, bora! A estrada que deu em Descer para BC é longa. Ela começa quando nos anos 1970 os militares incentivaram a ocupação do Cerrado por sulistas, com o objetivo de substituir os caipiras brasileiros por descendentes de alemães, polacos e italianos. Enquanto os roceiros se dedicavam à pequena propriedade, os sulistas, compostos por filhos de arianos, identificavam o progresso e a civilização com a derrubada da floresta e do cerrado. Não à toa, os recém-chegados receberam o apelido de gafanhotos por parte dos moradores locais. E não se surpreendam, a questão racial no manejo dos humanos feitos pelo Estado brasileiro não é coisa da imigração do século XIX não. Ela está no centro da expansão de nossa fronteira agrícola dos últimos 50 anos. 40 anos depois, os tais gafanhotos estão dominando não só partes consideráveis do território e do PIB, mas corações e mentes de todo o Brasil. Foi um longo percurso, desde os tempos em que duplas sertanejas ainda tocavam em circos, com sucesso restrito a Minas, interior paulista e Goiás, até chegarmos em Descendo, vai descendo, descendo, a descer para BC. Essa expansão agrícola e cultural veio junto com a campanha O Agro é Pop, que em uma década fez com que o brasileiro médio virasse um defensor ardoroso do agronegócio brasileiro. O resultado é que mesmo gente que fracassou até implantar feijão no algodão na escola, agora se acha funcionário do rancho Yellowstone, mesmo morando em um subúrbio chechelento de uma cidade com milhões de habitantes.
O soft power do agro não colonizou outros países como os Estados Unidos e a Coreia do Sul fizeram com o rock e o K-pop. O agro colonizou a terra e a mente do próprio Brasil e do brasileiro. Por isso, essa fala aqui do Eduardo Costa reflete não só a bravata típica de novos ricos caipiras, e sim uma mudança estrutural mais profunda. O Brasil, potência mundial urbanizado e industrializado, fracassou e junto levou para o buraco muito da sua gloriosa produção cultural do século XX. O Brasil não é o país do carnaval. O Brasil é o país da música sertaneja, da música caipira. E isso não sou eu que estou dizendo, são os números que falam por si só. Então eu acho que esses caras, eles são os caras que, assim, estão esquecidos. Não conseguiram inovar na música. Eu entendo eles, cara. É uma música derrotada. A música desses caras são derrotada. Entendeu? Os caras são derrotados na música deles, eles têm que ficar falando mal, para ganhar um pouco de notoriedade. Cara, esses caras vão ter que caçar polêmica, porque não tem como aparecer. Né? Então eles vão ter que denegrir o nosso trabalho, jogar a gente para baixo, falar que os caras do agronegócio são fascistas. Gente, esse povo não conhece o que é fascismo. Não. Mas essa derrota de um projeto de um Brasil moderno e a vitória do agro não começou na década de 1970 e nem com o marketing do agro é pop. E sim, foi plantada no próprio golpe de 1964. O medo dos militares perante uma revolução brasileira na época era em especial o medo diante da reforma agrária. Por isso, logo em seus primeiros dias no poder, um dos focos do ataque dos militares foram as ligas camponesas, em especial em Pernambuco. Ou seja, em um momento no qual a sociedade ou parte dela coloca em risco o poderio dos latifundiários com a busca ativa pela modernização do Brasil e até mesmo da ruptura definitiva com nossa herança colonial, os milicos entram com tudo com o golpe que eles tentavam desde Vargas. Logo, não surpreende que venha à tona uma conspiração militar do governo Bolsonaro para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes com apoio do pessoal do agro. O Deusdete visitou pessoalmente o acampamento instalado na Praça dos Cristais, diante do quartel-general do Exército em Brasília. Enquanto a internet era fornecida gratuitamente por pequenos empresários locais, a alimentação, à base de muita carne, era garantida, segundo os próprios manifestantes, por homens do agronegócio. Por isso que é sintomático Descer para BC ter virado o hit do ano. Ao contrário de outras canções do tal do agronejo, estilo que nas palavras do jornalista Gegé Albuquerque constrói a identidade agroboy, cantando sobre soja, pecuária e bate no peito para dizer o agro venceu e nunca para, o hit de Breno e Matheus indica uma mudança interessante. Se Adson e Alana em Colonão se mostram orgulhosos de se manterem na roça, afinal, uma colheitada vale mais que uma Ferrari, Descer para BC já é outra coisa. Assim como Marçal deixou Goiás para tentar a prefeitura de São Paulo e talvez até mesmo a presidência do Brasil no futuro, Breno e Matheus fazem o mesmo movimento. Foda-se a vida no campo, pois papai deixou uma herança bem gorda para mim e deixa a terra para plantar e para criar uns gadinhos para lá. Quero só saber dos lucros e não de colocar botina em bosta de vaca. Afinal, né? Prefiro pé na areia do que pé no capim. O agro se tornou um fenômeno tão brutal no Brasil que eles estão invertendo um percurso histórico da antiga paulistânia. Os descendentes dos bandeirantes paulistas que ocuparam de Sorocaba até o Bico do Papagaio desde a colônia estão de volta e com o dinheiro do agro vão comprar até a sua alma. Sim, o cowboy vai litorando e vai torar você, com agrotóxicos e subsídios estatais, seja invadindo o Balneário Camboriú ou dominando a maior prefeitura da América Latina. É esse o significado histórico do maldito refrão, nós vai descer. Um dos maiores sinais desse nós vai descer histórico é Gustavo Lima. O cara é talvez o maior ídolo pop brasileiro desde Roberto Carlos. No mesmo ano que Roberto Carlos fez seu último especial de fim do ano da Globo, Gustavo anuncia o seu especial no SBT. Roberto Carlos, apesar dos conservadores da sua época odiarem canções como Jesus Cristo, sempre foi próximo da ditadura militar. Já Gustavo Lima parece que só consegue cantar quando tira as bolas do Bolsonaro da boca. Pior, Gustavo Lima conseguiu se misturar com 3 dos piores problemas que assolam o Brasil, que está distante das ilusões da prosperidade do agro.
As mamatas do Centrão com dinheiro público, as bets e o crime organizado. Mas voltando ao hit do ano, apesar dessa virada histórica e do abandono da roça, nesse bandeirantismo invertido, os símbolos de sucesso ainda estão lá. Apesar do o cowboy tá sem vergonha, ele vai chegar com sua podona, ou seja, sua Dodge Ram, um veículo que é pura ostentação, grande demais para o meio urbano, fresca demais para lida pesada na roça. Parece tão fake como o sotaque roceiro do Marçal. A Ram Rampage não passa de um atouro com chassi de picape da roça. Sintomático dessa nova fase da cultura agro. Quem diria que um termo técnico surgido em Harvard nos anos 50, o agrobusiness, estaria na boca do povo brasileiro no século XXI, e que o golpe militar de 64, que ao mesmo tempo finalizou o processo de industrialização iniciado com Vargas nos anos 30, também travaria não só a reforma agrária, como criaria uma medonha monocultura agropecuária e cultural no Brasil décadas depois. Se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, entra aqui no primeiro comentário e na descrição, compre as camisas, os kits, as cuecas, as calças, os shorts da Insider. Não deixe de fazer parte desse time maravilhoso com todos os nossos descontos. Aproveite para mudar seu guarda-roupa. Também nos apoie. Aqui tem o nosso Seja Membro, nosso Apoia-se, nosso Pix, nossa conta corrente e tudo mais. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok principalmente. E se você é um desses que tá descendo para BC, eu só tenho uma coisa para te falar. Não passarão.